Marcos, o que um motorista tem que observar? Quais são os comportamentos que ele tem que ter para descer uma serra? Olha, a primeira coisa é uma questão de atitude, responsabilidade. Acho que o motorista tem que ter muita consciência de que ele está dirigindo um caminhão que vai estar carregado, com uma carga muitas vezes bastante elevada, então ele pode ter uma carga até 74 toneladas, que é o limite legal que a gente tem no país, e isso obviamente ele está interagindo com automóveis, com outros caminhões, com pedestres. Então essa é a primeira, acho que uma atitude de consciência, que ele tem que conhecer os seus limites, conhecer os limites do caminhão, assegurar que ele está dentro do limite técnico do caminhão, então nunca descer com sobrecarga. Eu acho que isso é um ponto super fundamental. Uma montadora ela vai sempre desenvolver o caminhão para atender o sistema de freio, para atender o limite técnico daquele caminhão pelo qual que ela especifica. Então o motorista não pode contar que tem uma folga e que ele vai usar essa folga do seu sistema de freio para parar o caminhão. Então acho que esse é um ponto fundamental, quer dizer, você não descer com o caminhão sobrecarregado. Assegurar que as suas manutenções também estão sempre em dia, especialmente no caso de você descer uma serra, é uma manutenção do sistema de freio. Isso é fundamental. Quer dizer, uma descida de serra é sempre uma situação de muito estresse para o caminhão, para o sistema de freio, para todos os elementos que estão envolvidos aí nessa descida. Então, você assegurar que esteja tudo em dia, que você não tenha vazamentos no sistema de freio, isso realmente é fundamental. Antes de descer a serra, uma coisa importante também para o caminhoneiro é ele olhar um pouco os seus limites. Quer dizer, isso em dois aspectos. Quer dizer, eu acho que uma pessoa que não tenha muita experiência, ela precisa agir com mais prudência, e uma pessoa que tenha muita experiência, ele também tem que tomar um pouquinho de cuidado para que esse excesso de confiança também não o leve a cometer ações incorretas. Porque muitas vezes você dirige muito bem, você tem bastante consciência dos seus limites, só que você tem que se lembrar que na hora que você está dirigindo um caminhão, não é só você. Você também tem que interagir com outros automóveis, com outros caminhões, com pedestres, com animais que podem cruzar a pista, e isso tudo pode causar uma situação que é uma situação imprevista. Então nunca trabalhe no seu limite, nem no limite do caminhão. Quer dizer, a gente tem que sempre trabalhar com uma folga, considerando que vai ter uma situação que pode aparecer, uma situação crítica que pode te levar a necessitar justamente de utilizar essa folga. Quer dizer, se você já está trabalhando no limite técnico, tanto seu quanto do caminhão, você não vai ter essa folga e você pode gerar um acidente. Então acho que essa questão da consciência dos limites técnicos do caminhão e dos limites técnicos da sua capacidade, da sua experiência, são fundamentais como uma atitude. Uma coisa também muito importante na hora que você dirige, é você dirigir com previsibilidade. Quer dizer, você trabalhar sempre olhando o que vai acontecer pela frente. Especialmente se você conhece bem aquele trecho, então você vai saber que depois de uma determinada curva tem uma situação mais crítica, não vale a pena acelerar ou frear naquele momento. Quer dizer, então trabalha com essa previsibilidade, usa um pouco da sua experiência para também não sobrecarregar o sistema de freio na hora desnecessária. Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, se você sabe que você tem algum ponto em que você vai encontrar um tráfego mais pesado, porque sempre que você passa ali tem um tráfego mais pesado, então para que você vai desenvolver uma velocidade maior se você sabe que logo à frente você vai já ter que frear? Então já mantém uma velocidade mais baixa e com isso você vai sobrecarregar menos o sistema de freio. Então essa previsibilidade, além de ser uma questão de segurança, também é uma questão de economia, né? Se você trabalha dessa forma, você vai preservar o sistema de freio e vai preservar o seu consumo de combustível, então você vai ganhar duas vezes. Isso realmente é muito positivo. Então, tendo consciência disso, você vai começar a sua descida de serra. Qual que é a regra básica para descer uma serra? Usar a mesma marcha que você usaria para subir, você usa para descer. Essa é a regra básica, que vale para motoristas mais experientes, para motoristas menos experientes. Então, isso é fundamental. Colocando essa marcha, qual que é também a segunda regra fundamental? Você tem que ter consciência de que o ideal é você descer numa velocidade e manter uma velocidade usando outros sistemas acessórios de freio. Deixar o freio de serviço simplesmente para uma situação de emergência. Aquilo que eu mencionei já, quer dizer, a tua folga é o freio de serviço. Então procura manter a velocidade de uma forma constante usando outros sistemas.
Sistemas que podem ser esses, pode ser o freio motor, pode ser retarder, hoje caminhões maiores tem o freio retarder também, que auxilia nesse processo. E aí você deixa de sobrecarregar o teu freio e deixa usar o freio de serviço só numa situação crítica. Por que é o ideal você deixar o freio de serviço só para uma situação crítica? O processo de frenagem nada mais é que você transformar a energia causada pela movimentação do caminhão em uma outra forma de energia, que é uma energia térmica. Por isso que na hora que você freia o caminhão, o freio tende a esquentar, porque simplesmente você está dissipando aquela energia que foi gerada pela velocidade do caminhão, ela simplesmente está se dissipando no sistema de freio. Se você causa uma frenagem muito intensa durante muito tempo, a energia que você vai ter que dissipar, ela é muito grande, especialmente se você está numa velocidade muito elevada. Ao aplicar o sistema de freio, ele tem uma tendência justamente de esquentar, que é esse processo de atrito entre a pastilha de freio com o disco de freio ou da lona de freio com os tambores. Isso é o processo normal que causa a frenagem. O grande risco que existe aí é que existe um limite de temperatura, que se ele passa esse limite, causando um superaquecimento, acontece um processo que a gente chama, um termo em inglês que chama de fading, que o sistema de freio deixa de funcionar, as propriedades mecânicas dos componentes de freio deixam de funcionar e causar o atrito necessário para fazer essa frenagem, e o sistema acaba deixando o motorista na mão. Então, esse é outro elemento fundamental, quer dizer, nunca deixar o sistema de freio esquentar. E para não deixar o sistema de freio esquentar nesse limite, é usar o mínimo possível. Então, utiliza os sistemas auxiliares, utiliza o freio motor, utiliza a retarder e deixa que essa energia, então, ela, ao invés de ser totalmente concentrada, a dissipação de energia totalmente concentrada no atrito do sistema de freio de serviço, deixa ela ser dissipada através do freio motor, através do retarder. Com isso você divide um pouco essa dissipação de energia e consegue uma eficiência maior. Então acho que essa é a regra fundamental. Então dirigir com segurança, que ele significa conhecer o seu caminhão, conhecer os seus limites, saber distribuir, conhecendo a pista, saber distribuir esses esforços entre os diversos sistemas do caminhão, de forma que você possa chegar no final do trajeto de forma bastante segura.